Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu estou muito alegre aqui, porque a gente já fez até um aquecimento de um bate-papo que vocês vão gostar, vão se divertir também com o advogado Bruno. Bruno, muito bem-vindo. O Bruno trabalha com conflitos, trabalha com empreendedores, trabalha com empresas, trabalha com contratos. Eu acho que eu vou pedir até para você continuar a tua apresentação aqui, porque são tantas coisas, não é mesmo? Claro. É. Porque o Bruno, ele é muito... Eu já falei isso para ele aqui antes da gente entrar ao vivo. Ele é muito prodígio, né? Então, é um prazer estar com você aqui, aprender com você. Obrigado. E aí poder compartilhar um pouquinho sobre a tua trajetória. Conta um pouquinho da tua empresa, como é que você formou ela, como é que você chegou até aqui, para a gente poder entrar nesse campo aqui dos conflitos, dos empreendedores. Bora lá. Obrigado, Adriana, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado à audiência, né? Bem, eu sou advogado, atuante aí há mais de 10 anos, né? A minha área de especialidade é a área de contratos, porque eu sou um apaixonado por resolver conflitos antes que eles aconteçam. E o contrato é a melhor forma de você fazer isso. Verdade. Né? É porque quando tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É quando as coisas saem do controle, quando há algum desentendimento, que o contrato entra em ação. O contrato é para quando dá errado, né? Pra quando dá errado. É o lembrete. Né? Porque quando tá tudo bem, imagina um casamento. Quando tá tudo bem, tá todo mundo apaixonado, é tudo mil maravilhas. Ninguém quer estabelecer regras. Sim. Quando começa a dar problema, você quer voltar lá no passado e pensar, caramba, eu queria ter estabelecido algumas regras aqui. Isso no casamento, isso em relações comerciais, isso em todas as relações interpessoais. De alguma forma existem regras implícitas, regras não ditas, e regras ditas. E os contratos, eles vêm para pegar as regras ditas e colocar no papel. Aí muita gente estabelece o seguinte: para que eu vou fazer um contrato? Tá tudo bem, ele é meu amigo, ele é meu parente, ele é meu irmão, é meu primo, conheço essa pessoa a vida inteira. E aí o que eu incentivo as pessoas com relação a contratos é o seguinte: se vocês têm uma boa relação e se vocês têm uma relação de confiança mútua, qual é o problema de vocês pegarem aquilo que vocês combinaram E colocar no papel. Se está tudo bem, na verdade, a não ser que haja uma intenção de uma das partes de não cumprir tudo que foi combinado, aí talvez essa pessoa se ofenda em fazer um contrato, né? Então, por conta da minha paixão por contratos, né, e por prevenção de conflitos, mais especificamente, eu não me dei muito bem, do ponto de vista assim, eu não me senti satisfeito com as coisas como elas eram conduzidas nas minhas experiências profissionais ao longo da carreira, né? Então, eu participei ali de um grande escritório de advocacia, como estagiário, depois como advogado associado. Participei como coordenador jurídico de uma grande empresa em São Paulo, uma das maiores empresas da América Latina no seu setor de atuação. Tive uma vasta experiência nessas áreas, no mundo corporativo, e isso não me satisfez como profissional, porque o que eu encontrava ali eram questões que levavam, induziam muitas vezes ao litígio, porque o litígio é lucrativo para advogados e para algumas pessoas ali envolvidas, mas muitas vezes para as partes é a pior receita. Fora o desgaste emocional que isso acontece, né? Quantas pessoas elas gastam energia de sono, de dia a dia para trabalhar, porque estão se preocupando com problemas que aconteceram e a gente vê isso ao nosso redor, né? Irmãos que estão brigando por causa da questão da sociedade ou da herança do pai ou de um mau acordo que fez. Sim. Ou de expectativas, porque tem muitas coisas subjetivas dentro dos acordos, né? O quanto vale você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem à noite? Sem ficar pensando que amanhã você vai ter que colocar o pé na empresa e ter um conflito com o teu sócio, por exemplo. Ou que você vai ter que aguardar uma ligação de um advogado, de uma sentença que vai sair de um juiz que não conhece a tua realidade, que não entende o teu negócio. O litígio, a gente trabalha com litígios no meu escritório, muitas vezes ele se torna inevitável, mas o litígio ele é o último dos recursos. E eu descobri que na advocacia era possível, até seguindo muito do modelo americano de advocacia, dos países desenvolvidos, uma advocacia extrajudicial, preventiva. E foi nisso que eu comecei meu escritório, o Zaramelo Advocacia e Assessoria Empresarial.
para que a gente pudesse atuar com ética, com respeito, com transparência, com uma visão de futuro e longo prazo, atuar com clientes que queiram trabalhar segundo as leis, segundo as regras, jogar o jogo de acordo com as regras. E no Brasil elas são muitas, o Brasil é um manicômio de legislações, mas para que a gente pudesse servir esses clientes, participar do negócio deles, participar do desenvolvimento deles, e tem sido uma jornada incrível, Adriana, porque assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, né? E isso que me levou a trilhar esse caminho e ver uma empresa que lá há 7 anos acreditou no meu escritório, quando era só eu, o escritório. E hoje eu com uma equipe, com um time forte ali, em diversas áreas do direito atuando para esse cliente, e esse cliente continuando com a gente, né? Então assim, o meu primeiro cliente está comigo até hoje. Oh, que legal. Então assim, é demais. Ele cresceu muito. E nós crescemos muito. Junto com ele, junto com todos que nos apoiaram, né? E até sobre... Eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, e o empreendedorismo não seria possível sem o capitalismo, né? Então, posso te contar uma piada sobre capitalismo? Deve. Então, é assim. O capitalismo, como ele deveria ser, né? Deveria ser assim. Você tem 2 vacas, né? Você vende uma, compra um touro, o rebanho cresce, você vende o rebanho e se aposenta. Deveria ser assim. Aí o capitalismo americano, né? Você tem 2 vacas, você vende uma e a outra você faz produzir leite por 20 e fica espantado quando ela morre. O capitalismo japonês, você tem 2 vacas, você enxerta as 2 para que elas produzam 20 vezes mais leite do que elas deveriam. E aí depois você cria um jogo eletrônico chamado Vacimon. O capitalismo francês, você tem 2 vacas e aí você faz greve porque você quer uma terceira. Tá certo. O capitalismo suíço, você tem 2 vacas. Não, perdão. O capitalismo suíço, você não tem vaca nenhuma. Aí você cobra dos outros para guardar as vacas deles. Verdade. E aí vem o capitalismo cubano. Você tem 2 vacas. Uma é estatizada e a outra foge para Miami. Essa piada foi muito melhor contada pelo Jô Soares. Aliás, saudoso Jô Soares, fica aqui a homenagem para esse comunicador genial, né? Mas você também é um grande comunicador, viu? Obrigado, Adriana. Eu faço melhor. E aí, eu agora vou te provocar, já que a gente está no momento piada aqui. Eu gosto e me divirto muito com o advogado Paloma. Mariah Carey da justiça. Exatamente. Minha filha adora imitação. E é incrível, né? Porque ele conseguiu fazer uma caricatura de um advogado divertida, né? E ao mesmo tempo ele pega, por exemplo, quando ele mostra aqueles livros lá e ele fala, eu tô com a lei na minha mão, e é sempre um livro, sei lá, Barça, qualquer coisa que... Ele me parece, eu acho esse comediante genial, né? O Igor Guimarães. E ele me parece alguém que entende, eu não sei se ele tem uma formação no direito, ou se ele tem um familiar advogado, ou se ele fez muita pesquisa, né? Mas me parece alguém que conhece a realidade do advogado, porque a verdade é a seguinte, ele começa a falar algumas coisas, e eu que sou advogado, eu vejo... Isso que ele falou se aproxima de algo real, mas não tem nada a ver no fundo. Ao mesmo tempo, não tem nada a ver com a advocacia, mas também tem uma pontinha de verdade ali. Então, me parece alguém que entende o que é advocacia e que faz uma provocação, faz uma piada com o fato de que as pessoas, muitas vezes, não fazem ideia do que um advogado faz de verdade. Verdade. Essa é a realidade. E a advocacia, tradicionalmente, ela tem essa postura sisuda, né? O judiciário, o ambiente é muito formal. E é necessário, em muitos aspectos, que assim seja, para que a gente lide com problemas reais, de pessoas reais. A gente lida, às vezes, com... Bom, a advocacia pode lidar com a liberdade das pessoas, né? Liberdade, um dos bens mais fundamentais, né, do ser humano. E pode lidar com o patrimônio de uma vida, com a casa de uma pessoa, com a moradia, com as verbas alimentares que ela tem ali para sustentar a sua família. Então, a advocacia ela é uma profissão séria, mas ela não precisa ser sisuda. Sim. Não precisa ser mal-humorada, não é? Então, eu gosto muito, aprecio muito o humor que ele faz. E eu vejo que você também tem esse humor no teu jeito de ser. Sim, eu sou bem humorado. A gente trata com seriedade, quando tem que se tratar algum assunto com seriedade, mas tem que viver a vida leve, né? Aliás, a advocacia preventiva me permite, muitas vezes, ter uma advocacia mais leve do que a de muitos colegas que estão aí batalhando todo dia nos tribunais e disputando e em conflitos, né? Você viver em conflito 100% do seu tempo... É muito desgastante. Você pode imaginar como é? Não. Os níveis de depressão entre advogados, eles são altíssimos.
por conta disso. Não sabia disso. Níveis de suicídio são alarmantes também. Eu tinha ouvido falar isso na área médica, em outras profissões, mas na área de direito eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Não é nem assunto para a gente falar aqui, não é o tema, né? Sim. Mas para focar no quê? Que dentro da minha área é possível uma saída, é possível uma solução para o que muitos advogados hoje vivem oprimidos fazendo, que é uma advocacia pesada, advocacia do litígio, do contencioso. E, em consequência disso, você levar soluções para os seus clientes de forma proativa, antes que eles tenham problemas que vão sair muito mais caros depois no judiciário, caros em todos os aspectos, você mesmo pontuou aqui no começo da sua fala, né? É solução para todo mundo, esse modelo atual, moderno de advocacia. Né? Você estava falando aí, me lembrou aqui um caso recente do estagiário, né? Que acabou de um grande escritório aí de advocacia. Isso, que o menino tinha ficado 3 noites sem dormir, né? Infelizmente, assim, a gente tem ouvido falar, né, de denúncias de escritórios de advocacia, essas bancas famosas e maiores, né, que elas perderam um pouco da visão ali do que é a importância das pessoas para uma empresa, né? O maior ativo, por falta de uma palavra mais humana, né? Mas o maior ativo de uma empresa são as suas pessoas, são o seu pessoal. Sim, né? sim. Aí tá tão preocupado com o prazo e com as coisas que tem que produzir, não é mesmo? Desumaniza, né, a equipe. Mas voltando para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né, que você falou bastante, que você atende bastante sobre... Desculpa esse bastante aqui, agora foi redundante aqui. Que você atende muitos empresários, né, e Sim. que provavelmente devem estar fazendo... não sei se startups, o caso e tal. Até a gente aqui da Felipelli temos um teste de empreendedorismo onde a gente mensura qual é a mentalidade do empreendedor, qual é a orientação para negócios que ele tem, como é que ele faz networking, se ele não faz, porque tem várias fases de um negócio. Um Claro. negócio, ele exige do empreendedor várias competências comportamentais e a gente mede em que grau eles têm determinadas competências que são essenciais para serem empreendedores e como que a gente pode ajudá-lo, né? Claro. E aí, como a gente trabalha com autoconhecimento, quer dizer, o autoconhecimento ajuda na construção dos acordos mútuos. Sem dúvida. Então, se você puder dar exemplos que você viveu de situações que você poderia mencionar, né, um case bacana aí pra gente. Autoconhecimento, o maior case que eu posso falar dentro desse escopo que você apresenta é o meu próprio case, do meu escritório, de como começou a minha jornada de empreendedorismo, que começou com autoconhecimento. Eu entendi que eu não queria viver a minha vida nesse padrão, minha vida profissional, nesse padrão de advocacia ultrapassado, do conflito 100% do tempo, até o que eu já comentei. Né? E essa decisão é que forjou toda a minha forma de atuar com o escritório e acabou me aproximando de, assim, pessoas maravilhosas, porque na vida da gente tudo é sobre pessoas em algum nível, né? Você sempre está trabalhando com pessoas, por pessoas, para pessoas e pessoas trabalhando para que você possa desenvolver o seu trabalho, os seus negócios. Né? Nós dependemos de pessoas para tudo. Né? O capitalismo e esse microfone. Né? Para produzir esse microfone, quantas pessoas foram necessárias? Desde a mineração dos materiais aqui, a industrialização, a comercialização. São milhares de pessoas envolvidas nisso aqui. Então, para falar, né, de cases, eu poderia citar inúmeros cases. Que tipo né? de problemas jurídicos são mais comuns, né, que chegam para vocês? É assim, ó. Muitas vezes, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia dos empreendedores conflitos internos, conflitos dentro da empresa, entre os próprios sócios, muitas vezes entre os gestores. E quando a gente faz uma engenharia reversa desse conflito, a gente chega ao ponto de que faltaram processos. Faltou organizar a empresa desde o chão, daquilo que era o começo do negócio, porque o cara se preocupou com o core business dele ali, fazer o negócio acontecer, e tá certo. Né? Por isso que, se houve, por exemplo, uma fala do Abílio Diniz, outro dia em um podcast, né? Adorei a fala dele, ele falando, desde o começo do teu negócio, não deixa nada ao acaso. Tenha uma assessoria jurídica. Você ouve o Flávio Augusto falando sobre isso, né? O fundador da WhatsApp. Sim.
falando sobre o quê? Tenha um bom advogado, delegue essas funções. Por quê? O cara não quer gastar, não quer investir, né, numa boa assessoria jurídica. E aí lá na frente ficam brechas que ele deixou, porque uma coisa simples, como combinar e colocar por escrito quais são os princípios da empresa, os princípios norteadores do negócio. Missão, visão e valores se integra muito com os aspectos jurídicos, por exemplo. Sim. Quando você entende a missão da empresa, você tem princípios baseados naquela missão. Missão, visão e valores são princípios que norteiam a empresa. E tudo isso pode ser já colocado no dia 1 ou no dia 0, antes de começar a empresa. Colocado numa folha de papel. Sabe? Vamos chamar isso de MOU, né? O Memorando de Entendimentos, em inglês, Memorandum of Understanding. É um documento jurídico que pode ter uma folha em que os sócios vão lá e combinam. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Se você fizer isso, você evita, assim, dos problemas e dos conflitos internos de empresas, 90%. É porque daí você transforma algo que é subjetivo em objetivo. Exatamente. E as pessoas têm memória curta, né, Adriana? É verdade. A memória nos trai também, né? Nos trai. Às vezes por malícia, às vezes não. Né? A interpretação de algo também é perigosa. Porque você pode, numa conversa comigo, interpretar que a regra do jogo é uma e eu outra. E aí, no dia a dia, a gente segue os nossos caminhos e em algum momento isso vai dar ruído. Porque eu interpretei de um jeito, você interpretou de outro. Se a gente coloca isso no papel, o papel aceita tudo, mas o papel precisa definir objetivamente uma regra. Então, se você interpretou de um jeito e eu de outro, quando a gente colocar isso no papel, a gente vai dirimir essa questão. Opa, peraí, não é desse jeito que eu entendi. Quando você anotar o jeito que você interpretou, tenta fazer um teste. Conversa com alguém, combina uma série de regras com alguém, e aí depois você anota as regras num papel e pede para ela anotar essas mesmas regras. Será que vocês vão fazer as mesmas anotações? Da mesma forma? Possivelmente não, porque cada um tem uma maneira até de se comunicar, né? De projetar. E isso é muito interessante quando a gente trabalha, por exemplo, com team coaching, que a gente faz acordos de boa convivência, acordos de coisas para minimizar os conflitos que eles estão tendo nas interações, né? Sim. E aí, quando isso acontece, eu faço uma coisa chamada combinados, que são quais são os combinados, o que eu espero para, por exemplo, criar melhor confiança na nossa relação, ou que a gente vai... O que eu espero de você e o que você espera de mim? O que é valor para mim nessa questão de construção de confiança? Claro que tem vários assuntos para se trabalhar num team coaching, mas, por exemplo, esses são coisas que a gente coloca. Então, quais são os combinados? E é muito interessante que, às vezes, de um encontro para outro, as pessoas esquecem os combinados. Olha... Então, você tem que relembrá-los, mas isso daqui estava no nosso combinado. E um intervalo de quanto tempo isso? Imagine. Às vezes 15 dias. Imagina uma empresa que vai, durante anos, atuar ali. O combinado do início, da primeira reunião, será que vai ser lembrado? E é claro, aqui eu dou uma dica para os empreendedores. E não é por má fé, né? Não, muitas vezes por esquecimento, por interpretação, que eu comentei aqui. Tem muitos motivos pelos quais isso pode acontecer. Sem dúvida. E é por isso que, para que aquele noivado entre os empreendedores... Porque empreendedor é raçudo, né? O cara vai para cima, ele quer fazer acontecer. E muitas vezes ele deixa os aspectos formais de lado. Mas é isso que depois vai ser um tiro no pé, vai trazer um risco enorme para o negócio. Porque se na tua casa as coisas não vão bem, como é que você vai se relacionar com as pessoas externas? Então pense em casamento. Quando tá tudo ruim num casamento, lá fora, você tá no seu melhor? Você tá por inteira nas relações interpessoais? Pensa isso na sociedade. Tá ruim a sociedade. Dentro da empresa, você nem quer ir para a empresa. Você quer só ficar indo visitar cliente. Imagina o cara do comercial. E aí cada sócio, um fica no comercial, outro fica no operacional. Muito comum isso, né? E os caras às vezes nem querem se ver, porque a relação já desgastou tanto. E eu vejo isso o tempo todo. Como é que você resolveria isso? Eu dou uma dica aqui para os empreendedores da audiência. Olha, faça um memorando de entendimento até mesmo sem um advogado. É melhor do que nada. É melhor fazer uma cartinha de intenções, um protocolo de intenções. Vocês vão anotar ali do jeito de vocês as regras, do jeito que vocês interpretaram como é que vai ser o negócio. Vocês concordaram? Assina, cada um assina. Se possível, se tiver mais gente, colaboradores, a esposa de um, a esposa do outro, o marido de uma sócia, o marido da outra sócia, sei lá. Assinam como testemunhas. Aquilo ali já é um título executivo. Se um dia der problema, você pode ir para o juiz, pegar esse título e fazer o juiz executar, fazer valer essa regra.
Quer dizer que um memorando de entendimento vale como documento? De acordo com o Código Civil, o título executivo, ele é um dos aspectos que pode gerar um título executivo, é um documento assinado pelas partes envolvidas, estabelecendo as regras entre eles, com 2 testemunhas assinando junto. O segredo são 2 testemunhas ali. Aquilo se torna tão válido quanto uma sentença na justiça. Olha. Se eu e você fizermos um documento aqui... E tiverem 2 testemunhas... Tem pessoas aqui no estúdio, né, que nos acompanham. 2 das pessoas aqui no estúdio assinam como testemunhas. Esse documento ele vale como uma sentença judicial. Pode ser discutido? Pode. Algum aspecto pode ser discutido. Isso aqui eu entendi errado. Aí o cara entra com o advogado e cria história ali. Pode acontecer se a pessoa tiver de má fé. Mas se as pessoas estão de boa fé, e na lei brasileira existe uma premissa, a presunção de que as pessoas estão de boa fé nos contratos. Então, se as pessoas estão de boa fé, aquilo que foi estabelecido vai dar certo. Né? Porque aí ninguém vai esquecer o que foi estabelecido. Então, essa é a dica de milhões aqui que eu posso dar para os nossos amigos empreendedores. Nossa, essa questão de sempre ter testemunha, essa bem legal. E assim, você não vai precisar de um advogado nesse momento. É claro que para algo mais avançado do que o memorando de entendimento, essa cartinha de intenções ali, você vai ter o acordo de cotistas, o acordo de sócios, que ele vai estabelecer muito mais profundamente as regras. Não é o contrato social ou o estatuto social de um empreendimento. Porque o contrato, o estatuto é o que a lei determina, são regrinhas ali às vezes muito padronizadas, que muitas vezes o contador é quem tem um modelo e faz, tudo bem. É melhor fazer um contrato social com um advogado especializado em direito societário, tudo bem. Mas se você não puder, faz o contrato do contador, legal. Mas adicionalmente, indispensável em qualquer situação em que você veja a tua empresa como uma empresa que vai crescer, que vai gerar muito lucro, acordo de sócio, acordo de cotistas. Porque ele vai ter muito mais regras específicas. Por exemplo, assim, a atuação de cada sócio em um setor da empresa. Decisões, como é que elas vão ser tomadas na empresa, dependendo do setor que ela faça parte. Então, pensa o seguinte, um sócio ele é mais técnico, operacional. O outro sócio é mais comercial. Esse é o exemplo mais clássico. Né? Sim. Imagine que acontece um problema ali, grave, que requeira uma decisão rápida de um dos sócios ou da empresa como um todo. E esse problema seja na área técnica, na área operacional ali da empresa, um problema com um cliente, um problema sério que requeira uma resposta. Imagina que o sócio da área comercial está viajando, está vendendo lá para cliente e o sócio operacional ele está ali com a faca e o queijo na mão para decidir. Mas se não foi estabelecido ali que ele tem independência e autonomia, se ele decidir e der errado alguma coisa, ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Agora, se você tiver um acordo de sócios que defina que naquele aspecto, na área operacional, aquele sócio ele tem independência para tomar uma decisão rápida, ainda que dê errado a decisão que ele tomar, ele não vai ser responsabilizado pessoalmente. Aquilo recai sobre a empresa e a empresa vai ter que assumir aquilo, porque havia um acordo que dava a ele o poder de responder pela empresa. Então, faz toda a diferença. Isso é só uma cláusula, é um exemplo. Tem cláusula de não aliciamento, que é se sair um sócio da sociedade, ele não vai poder tirar alguém da tua equipe e levar embora com ele. Uma cláusula no acordo de sócios. Contrato social não tem isso. Cláusula de não concorrência. Essa de não aliciamento é muito importante. Sim. Porque você termina uma sociedade, de repente a pessoa faz um split no seu escritório e leva metade do teu escritório. Isso acontece muito, inclusive, na área de direito, né? Sim, leva pessoas-chave de dentro do teu negócio, né? E aí, agora, não aliciamento de clientes também. Também. Não concorrência e não aliciamento pelo menos de clientes. não por um período, né? Um período determinado. De não compete, sim. Mas isso não está no contrato social, mas isso está no... Isso pode ser colocado no memorando ali, vai ser colocado no memorando, aquela cartinha que o cara pode fazer sem advogado, ele pode colocar isso. Mas talvez ele não coloque isso da forma tecnicamente mais adequada. E talvez ele esqueça de alguns aspectos. Então, o que eu recomendo? O memorando de entendimento, a cartinha ali de uma página, no começo do negócio, antes de abrir a empresa e tudo mais, a hora que vocês estão conversando sobre a sociedade, estabelecer as regras, os princípios fundamentais, não entrar muito em questões jurídicas, entrar nas questões operacionais, práticas do dia a dia. Esse é o memorando de entendimentos.
Você quer algo robusto juridicamente, aí você vai precisar de um advogado e de um acordo de sócios, um acordo de cotistas, que vai estabelecer não concorrência, sigilo, confidencialidade, não aliciamento, tanto da sua equipe quanto de clientes e tantas outras cláusulas ali, cláusula de investimento também, os resultados da empresa, como é que vai se refletir numa eventual saída do sócio? Por quanto tempo ele vai receber ainda resultados da empresa? Porque ele investiu no negócio até certo ponto. Sim, às vezes só com trabalho, né? Então, mas sair da empresa vai sair só levando um valor fixo, mas e os resultados futuros da empresa? Você tem que pensar isso na fundação do teu negócio. Sim, a melhor forma de combinar a entrada é pensando na saída. Bingo. É como se fosse o acordo pré-nupcial ali, né, dos sócios. Só tem outro nome, mas é a mesma coisa. Quando você trabalha, por exemplo, tem uma teoria clássica, né, de desenvolvimento de equipes, que ele fala, né, que quando você tem a formação, todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, está com espírito positivo, todo mundo gosta de estar juntos, tem expectativas do futuro, etc. Faz 1000 promessas. Faz 1000 promessas. Aí depois vem o que a gente chama de tempestade, né, que é quando é o dia a dia como as coisas são, é o casamento, é a equipe que o cara está convivendo e vê que a pessoa tem outros hábitos, que fazem de outra forma, e você não sabe qual que é a melhor forma de funcionar para voltar àquele clima que você estava de esperança. Aí já vem resposta atravessada, à torta e à direito. E que a gente faz o que a gente chama de normatização, que daí você tem que normatizar de novo, colocar as regras, porque a gente já viu que algumas coisas poderiam dar errado, para ir para a fase que a gente chama de desempenho, né? Então, essas coisas elas se repetem, elas são cíclicas no nosso desenvolvimento e elas passam pelas relações, pelas expectativas, etc. Aquela história, né? Aquela frase de para-choque de caminhão, né? Nunca prometa nada quando você está feliz e nunca decida nada quando você está muito nervoso. É isso aí. Então, como é que você não promete nada estando muito feliz? A hora que você tem que colocar aquilo num contrato, aí você vai tomar cuidado com a tua promessa. É verdade. Aí você vai refletir na promessa. Aliás, quando a gente firma contratos, quando a gente negocia qualquer coisa, eu costumo dizer o seguinte, durma nisso. Não decide agora. Né? Até mesmo quando um novo cliente, um prospecto vem nos procurar e vem querer os nossos serviços, eu apresento muitas vezes a proposta, porque a gente tem um arcabouço, né? Muita coisa, uma prateleira de serviços jurídicos para oferecer para empreendedores desde a abertura, inclusive a participação na abertura da empresa, até o encerramento da empresa. Pense esses dois extremos. Da abertura ao encerramento, nós atuamos. Né? Tem uma equipe hoje, um time muito bom. Aliás, sem eles o negócio não existiria da forma como se tornou hoje. Então, agradeço muito ao meu time. Mas enfim, você estabelecendo ali com uma série de contratos, código de conduta, regimento interno da empresa. Então, as relações elas ficam melhores, né? Porque imagine o colaborador, eu falei muito de sócio, mas imagine o colaborador da empresa. Ele tendo ali um regimento, um manual de práticas, um código de conduta, nomeie praticamente como quiser, mas ele tendo um conjunto de regras e normas dentro da empresa, não que o engessem, mas que sirvam de parâmetros, de premissas sobre como ele agir. Por exemplo, você quer que a sua empresa seja centrada no cliente? Se você não estabelecer essa cultura desde as regras, isso não vai acontecer. Sem dúvida. Né? Então, aí você pode cobrar e responsabilizar o teu colaborador e ele vai se autorresponsabilizar. O bom colaborador, ele entendendo que tem premissas e princípios na empresa na qual ele atua, ele vai se responsabilizar. Você não vai precisar ficar dizendo para ele, cobrando dele, olha, aqui tem um manual. Dia 1, leia o manual. Você aceita? Você concorda? Concordo, vou vestir a camisa. E o cara que é bom, ele vai vestir a camisa, ele vai abraçar a empresa, e vai abraçar a missão e a visão. Isso gera muito engajamento. É um documento jurídico, mas que ajuda ali na questão organizacional do negócio. Quando você, por exemplo, faz um acordo, hoje tem muito a figura do mediador, né? E acho que muitas pessoas não sabem a diferença, né? Quando que ela deve usar
por exemplo, uma questão meio jurídica, ou ela vai para a mediação, que é, ou até câmaras de arbitragem. Sim, sim. Se você puder só contar um pouquinho como funcionam esses processos todos, eu acho que é interessante para as pessoas conseguirem entender, olha, quais são as etapas, quando que eu tenho que ir até o final, quando que eu consigo fazer uma coisa antes. Então, a questão da arbitragem no Brasil, ela é estabelecida muitas vezes no próprio contrato. Então, você tem a opção de, ao celebrar um contrato com alguém, incluir cláusulas que estabeleçam a prévia arbitragem. Então, as partes envolvidas naquele contrato, elas são obrigadas a, antes de promover uma medida judicial, a buscarem arbitragem, buscar uma câmara de arbitragem. Quer dizer, é um negócio já estabelecido para aquela finalidade, né? Já no caso em que as partes não colocam no contrato a obrigação de procurar a arbitragem antes de qualquer outra coisa, ainda é possível. É assim, quando há um conflito numa relação entre duas partes ou mais partes, as partes têm uma opção inicialmente ali, como é no nosso dia a dia. Imagina, alguém não te pagou o que te devia. A primeira coisa que você faz é um contato, né? Você manda um WhatsApp hoje em dia, né? Faz uma ligação. Você não vai... A pessoa não me pagou, faz 2 dias que está atrasada a mensalidade. Eu vou entrar na justiça. Ninguém faz isso, né? Ainda mais porque isso de verdade dá cadeia, né? Não deveria fazer isso, né? Mas no caso da arbitragem, especificamente, você pode. É um meio, assim, muito interessante de você conseguir ali uma mediação, alguém que vai ajudar as partes a conversarem, porque muitas vezes vai ter uma dificuldade de sentar à mesa, né? Só assim, imagina eu chamando alguém que tem um problema comigo para o meu escritório. A pessoa não quer vir, ela tem um conflito comigo. Ela, no máximo, vai se uma outra pessoa chamar e falar, olha, eu vou estar no meio de vocês, eu vou te ajudar vocês a conversarem. E quando você procura, muitas vezes, um advogado, eu tenho que falar a realidade aqui, né? Muito, respeitando, claro, toda a classe advocatícia, mas eu tenho que falar uma realidade que ela é problemática. Que muitas vezes, quando você procura um advogado, ele te incentiva ao litígio porque... dentre outras coisas, o litígio pode vir a ser mais lucrativo para você, entre aspas. Mas para ele, com certeza. Para ele, com certeza. Então, essa postura, ela é antiética, ela é inadequada, porque até mesmo dentro da legislação existe uma determinação, um mandamento. O advogado, ele deve colaborar, os advogados devem colaborar para o consenso, a conciliação, né? Então, além da arbitragem, você tem hoje dentro do próprio judiciário, lembrando, a arbitragem ela é um sistema independente, você tem câmaras de arbitragem privadas. Mas dentro do judiciário existe um procedimento prévio que é a conciliação. Você pode ir num fórum e perguntar, olha, eu estou com um problema com uma pessoa, mas eu não quero processá-la, eu quero convidá-la para uma audiência de conciliação. O judiciário oferece esse serviço gratuitamente, você não paga taxa nenhuma, você pode fazer isso sem advogado, né? Eu posso até estar... advogando contra a classe de novo aqui, mas não é isso. Não, mas é isso que cria confiança num advogado, inclusive. Eu penso em relações de longo prazo. Perfeito. Eu ensino uma pessoa a fazer algo sem necessitar de mim, eu crio com ela um relacionamento, um vínculo de confiança, e não por interesse, mas eu estou ajudando aquela pessoa. Com certeza. Aquela pessoa um dia ela pode precisar de mim, alguém da família dela, um amigo dela, e eu quero ser lembrado, e mais do que isso, né, é sobre legado também. Eu quero ser lembrado, um dia que eu não estiver mais aqui, como alguém que fazia o melhor para ajudar as pessoas, e não como alguém que usava toda a oportunidade que tinha para tirar dinheiro das pessoas. E para fazer o que eu faço, da forma como eu faço, é necessário, muitas vezes, empatia. Você precisa ter empatia, você precisa se importar com o outro. E isso, para mim, é importante. Desde o momento em que você aconselha alguém que te procura, até o momento em que você está efetivando um trabalho para ela, então não incentivando essa pessoa a litigar, mas muitas vezes atuando em nome dela e falando, olha, não, peraí, você quer a minha assessoria? Tá bom. Não vamos processar essa pessoa com quem você tem um problema, essa empresa com quem você tem um problema. Deixa eu entrar em contato, deixa eu agendar uma reunião, deixa eu tentar conversar, deixa eu entender o outro lado, deixa eu ter um pouco de empatia aqui. Numa negociação, há interesses opostos algumas vezes, mas às vezes é necessário você ceder um pouco. Não significa abrir mão de tudo que é seu direito, mas em algumas situações é necessário ceder um pouco
para viabilizar que se resolva o problema. Porque, como já foi dito aqui nesse nosso papo, tem coisas que não tem preço. Não se pode colocar preço na paz, no consenso, sabe, na harmonia e no longo prazo. O longo prazo, como dizem, o mundo dá voltas, né? E o longo prazo, ele mostra quem é quem e ele revela muitas coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Então, se a gente só pensar no hoje, no agora, em tirar proveito máximo de uma situação, muitas vezes a gente vai se dar bem naquele primeiro momento, mas no futuro o mundo pega a gente na curva. E eu tenho um case sobre empatia, sobre conciliação, que eu queria compartilhar aqui, que é um case que me deixa muito feliz. Olha só. Há muitos anos eu tinha... Muitos, assim, né? Muitos anos é relativo para algumas pessoas, né? Assim, coisa de, acho que 8 anos atrás, eu tive um cliente que ele me procurou porque ele sofreu um dano material causado por um determinado cidadão. E a forma como ele trouxe o caso para mim, não foi mentira dele, mas ele veio com emoções à flor da pele e ele se referia a essa pessoa que o prejudicou materialmente como um golpista, como um estelionatário, né? E a primeira coisa que o advogado faz é tomar o partido do cliente, mas existe ali também uma análise, um julgamento da situação. Então, e às vezes, nem sempre o cliente é 100% transparente. Sempre. Muitas vezes o cliente não está falando toda a verdade. Esse cliente em particular, ele não mentiu, ele só estava emocionado, né? Tá. Foi lesado ali, perdeu um dinheiro substancial. E aí, conversei com ele, falei, olha, vou tentar alguns contatos aqui, tentar conciliar com esse cidadão. Fiz alguns contatos, não conseguia falar com ele não me retornava. Enfim, passou um tempo ali, dei um prazo de 1 mês para tentar falar com ele e não consegui conversar com ele. Com essa contraparte aí, que lesou o meu cliente. E entramos com a ação judicial. E a ação judicial avançou, ganhamos a ação. Primeiro teve que passar por um processo ali de provar alguma coisa, mas olha que interessante, o juiz ele enviou uma intimação para esse sujeito responder, contestar a ação, porque é um direito dele. Ele não contestou, ele não entrou no processo. Isso é muito estranho, porque se ele fosse alguém de má fé, ele poderia contar uma história, inventar uma história ali com um advogado para ganhar tempo, ou ganhar alguma vantagem, tentar fazer um acordo. E a ação, passava o tempo, a ação só subia o valor com os juros, correção monetária, e a ação se tornou uma execução. Nós ganhamos, passamos a executar e conseguimos bloquear o documento de um apartamento dele. Além do imóvel, era um outro imóvel que ele tinha além do que ele morava. E a penhora aconteceu ali no processo, bloqueamos o documento do apartamento e passam alguns dias, ele entra em contato comigo, esse sujeito, o devedor. Sim. E ele me explica que nunca recebeu a intimação do processo judicial. Mas não tem que ter um oficial de justiça para receber a intimação? Pode ser por carta hoje. Ah, pode. E se você mora em prédio, ao receber uma intimação na portaria, se presume, se o porteiro não falou, esse cara não mora aqui, recebido na portaria, a lei diz que se presume que você foi intimado. Que o porteiro recebeu, ó, tá o nome do cidadão aqui, eu conheço, vou entregar no apartamento dele. Presumiu. Entendi. Né? E ele disse, inicialmente você não acredita. Inicialmente eu não acreditei, mas ele me contou aquela situação. Depois eu fui averiguar a situação, não encontrei ali um documento assinado por ele mesmo. Não é? Aí entrei em contato até com o prédio em que ele residia, em que a intimação tinha sido entregue para ele. E o porteiro disse que ele havia se mudado antes daquela intimação chegar, só que a portaria não tinha essa informação, houve uma confusão. A intimação, de fato, não havia sido recebida, sido entregue a ele, nunca. E ele foi julgado à revelia nesse processo, que é um conceito jurídico que eu não vou explicar, mas basicamente... Sim, quase WO no jogo. Desistiu, perdeu, né? Não fez nada, perdeu. Quem cala, consente. Né? E aí eu tive empatia por aquele homem, porque assim... Ele tinha um direito ali de se pronunciar, de dizer a versão dele dos fatos, não é? Mas ele veio a mim já não para discutir, não para debater, ele veio para mim com uma proposta de acordo. Ele falou, não, olha, eu preciso vender esse apartamento, agora amarrou a venda e vai me dar problema. Enfim, eu conversei com o meu cliente estava disposto a aceitar uma quantia, abrir mão de uma parte dos juros, a gente conseguiu firmar um acordo, parcelado, deixei meus honorários para o final para poder viabilizar o acordo. E esse devedor, após alguns anos, me indicou
para a esposa dele numa situação empresarial. Olha. E eu me tornei advogado da esposa dele, alguns anos depois. E mais recentemente, ele teve uma questão também empresarial, me procurou, fizemos uma consulta. É um isso é uma prova legal. Bem legal, né? Quer dizer, a pessoa que é a contraparte achou que foi tratado, né, de uma forma justa e procura. Isso é muito legal, porque a gente percebe, né, como você sabe, a gente trabalha com vários testes de diagnóstico de comportamento. Um deles de inteligência emocional. Sim. E uma das coisas que a gente percebe é que até por formação, o advogado ele está com a cabeça para pensar no que pode dar errado, né? Como se ele pudesse se antecipar sempre ao que pode dar errado. Então, a realidade dele é uma coisa que ele precisa olhar, sempre os dados, os fatos, mas ele não tem uma tendência a ser otimista perante as coisas, porque o foco dele é sempre no que pode dar errado. Não, olha, a primeira reação que eu tive ao ele me contar, eu não recebi a intimação, foi pensar, ele não recebeu. Não, ele recebeu, ele está contando história. Mas eu tive que ser um pouquinho otimista para ir pesquisar, para ir descobrir se era verdade o que ele havia me falado. E era verdade o que ele havia me falado. Mas eu tive que ter um certo otimismo. Isso não é comum. E empatia. 9 entre 10... empatia. 9 entre 10 colegas meus que eu conto essa história, né? Eles brincam. Nossa, você acredita em Papai Noel? Não. Eu fui ali empírico. Eu fui buscar a informação. Teve uma pitada de empatia. Eu ouvi o que ele tinha para dizer. Eu dei o benefício da dúvida para ele e eu tive uma pitada de otimismo. Vou buscar essa informação, vamos ver. E eu obtive a informação e era verdade. E fez toda a diferença. Né? E tratei uma pessoa como um ser humano ali que merecia ali dignidade, não é? Depois ele me contou como é que foi a história e o lado dele da história. Foi um mal entendido, foi uma negociação mal sucedida, um mal entendido. Ele foi lesado por terceiros na negociação que ele intermediou para esse meu cliente e ele depois não teve o dinheiro para pagar o meu cliente e ficava pedindo prazo, porque o cara passou por uma crise financeira terrível ali, estava tentando vender o apartamento. Prova disso até a venda do apartamento dele, que era um imóvel de aluguel, para cobrir as dívidas dele. Ele começou a fazer acordo e pagar todas as dívidas. Levantei a vida dele toda. Ele fez acordo com todo mundo, resolveu a vida dele com o dinheiro da venda do apartamento. Quando você vê, por exemplo, casos, né, de muitas pessoas que às vezes defendem pessoas indefensáveis, quer dizer, indefensáveis é o meu ponto de vista, mas eu sei que obrigatoriamente o advogado, tanto é que até o governo, né, mundialmente, qualquer país, ele oferece um advogado de defesa, mesmo que a pessoa não concorde. Sim. Como é que funciona essa questão aí? Estou falando do ponto de vista humano. É assim, Adriana. Do advogado, né? Sim, eu quero dizer, sim, o ponto de vista que é uma posição muito delicada. É diferente do médico, que você está atendendo um bandido, que é um ser humano, você olha lá e fala, caramba, esse cara vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Mas o advogado, eu vou defender alguém que eu tenho que defender ou não, né? É porque assim, Adriana, imagine que a legislação, elas sejam regras de um jogo. As regras não julgam quem joga. As regras valem para todos. Então, eu não atuo, por exemplo, na área criminal, por uma questão de foro íntimo. Eu não seria capaz de atender a certos casos da esfera criminal, por exemplo. Não é? Assim como não sou capaz de atender a certos casos dentro até dos conflitos empresariais, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista ético. E eu já demiti clientes por conta disso. Né? Demiti, entre aspas. Eu me abstenho de atender alguns casos e alguns clientes. E perco clientes, acontece. Né? Enfim, acabou que no passar do tempo, os meus clientes hoje sabem o que esperar de mim, né, do meu escritório, da minha equipe, e as coisas fluem. Mas veja, todos, de acordo com a lei, têm direito a uma defesa dentro dos critérios legais. Então, um advogado criminalista que atenda um assassino cujas provas todas depõem contra ele. Tem um vídeo mostrando ele matando a pessoa sangue frio sem justificativa nenhuma. Essa pessoa ela tem o direito a ter um advogado para que o advogado garanta que os preceitos legais sejam atendidos ali
desde a prisão, a forma como ele é tratado, o tempo de prisão. Muita gente vai discordar, né, que no Brasil é absurdo o tempo de prisão para homicídio. Né? Eu penso assim, eu penso que o tempo para homicídio deveria ser mais próximo da perpétua do que é no Brasil. São 30 anos, é isso? O máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil é 30 anos. De novo, não é minha área, a área penal, mas eu já me esquivo porque eu já não concordo com o modo como a lei é operada no direito penal, percebe? Então eu prefiro muito mais tratar sobre liberdade econômica e são questões que afetam diretamente as vidas das pessoas. Né? Quando eu advogo para uma empresa e viabilizo que essa empresa opere de maneira lícita, de maneira mais enxuta, mais econômica, com prevenção de riscos e de grandes problemas jurídicos. Quando eu viabilizo uma operação de uma empresa e essa empresa gera empregos, eu e minha equipe estamos contribuindo para que o pão chegue à mesa do trabalhador. Então, é muito gratificante. Eu prefiro, de fato, me abster de tratar das questões aí mais delicadas, criminais, mas não significa que as questões que a gente lide não sejam importantes. As pessoas precisam de alimento para sobreviver, tudo precisa de dinheiro nesse mundo, né? E o capitalismo, o empreendedorismo fazem parte do nosso dia a dia. E a gente usa aí dos mecanismos jurídicos para ajudar os nossos clientes nesse sentido. Mas eu não condeno o advogado que ele tem ali a técnica, o profissionalismo para, mesmo ele abominando o que o seu cliente fez, ele opera de forma técnica para defender dentro da lei os direitos que aquela pessoa tem. A despeito da minha opinião pessoal sobre quais deveriam ser esses direitos para um criminoso. Eu penso que criminosos no Brasil têm muitos direitos que a vítima muitas vezes não teve. Não é? Até mesmo, pense no cenário de pena de morte. Não vamos falar muito sobre isso, não é o tema aqui dessa conversa, mas pegando o teu gancho, pena de morte. Alguém que matou já sentenciou e executou uma pena de morte para alguém. Se houvesse a pena de morte no Brasil, algo que não é permitido pela nossa Constituição, se houvesse, ainda assim seria uma morte mais digna do que a morte que aquele criminoso imputou àquela pessoa. Porque esse criminoso ele vai ter tempo para se despedir da sua família, dos seus entes queridos. Ele vai ter tempo para fazer uma última declaração. Ele tem tempo para fazer vídeo, se ele quiser, sabe? Testamento. Ele tem tempo. Ele tem benefícios e privilégios que a vítima dele não teve, via de regra. Até uma morte indolor. Se houvesse pena de morte no Brasil, como há em alguns países, né? A morte ela é feita, a pena ela é aplicada de uma forma indolor. Não é para imputar sofrimento à pessoa. Não é. E aí tem gente que pensaria, não, tem que fazer sofrer, mas eu já não concordo. Mas cadeira elétrica sofre pra caramba, não tem mais. Não tem mais. Ai, ainda bem. Hoje, injeção letal, e tem mecanismos aí que a pessoa não sente nada. É quase que uma anestesia, ela dorme e ela morre. A vida é tirada dela sem dor. Então, seria muito mais digno. Né? Com certeza. Não é sobre isso, e minhas opiniões aqui, juridicamente, sobre o aspecto jurídico do direito penal aqui não importam. Quando a gente pensa nessa questão de justiça também, aí é muito polêmico, porque tem muitas visões, né? Dependendo de quem tá dentro do problema, em que situação tá dentro do problema, né? Sim. Acho que a gente trabalha muito com a questão de perfis psicológicos, né? Sim. Então, a gente sabe que cada perfil psicológico vê também a realidade, vê a vida de uma forma diferente. Claro. E valoriza coisas diferentes. Então, enquanto que para uns a maior valorização é uma questão de objetivos, de resultados, resultados até financeiros, a outra é uma harmonia, é uma relação menos belicosa, Sim. Uma coisa mais, né? Então, isso daí a gente também vê dentro dos processos, porque em última instância as personalidades elas são demonstradas e elas vão até para um processo que a gente chama que o Jung chamava, né, de inferior, de sombra, que é aquela parte que emerge quando a gente está no auge do estresse e que daí a gente demonstra coisas muito diferentes. Então eu imagino que você também veja nos seus processos pessoas que elas saem fora
da casinha, vamos dizer assim, né? Que está no processo mais sombrio da personalidade, Sim. principalmente porque elas estão acuadas, elas estão num momento mais extremo. Porque dependendo da ação ou do litígio que ocorra, eu estou colocando aquela pessoa no limite, porque aquilo pode ser algo totalmente ameaçador para a vida dela, de fato. Sim. Então, quando você pega um cara, como você citou, que está perdendo uns bens, que está perdendo tudo, às vezes é a história de uma vida inteira que ele perdeu. Nossa. Né? E que às vezes ele não tem mais idade, às vezes, para recuperar tudo aquilo. Então, você está lidando com aspectos das pessoas, né, que vão levando ela num extremo. Então, é comum que elas, às vezes, estejam ou numa fragilidade, ou num estado de estresse, ou num estado depressivo, que o comportamento dela durante esse processo não é mais aquele usual. Sim, isso a gente vê o tempo todo, não é? As pessoas já vêm, muitas vezes, em um litígio, elas já vêm armadas, já vêm prontas para brigar. E muita gente se surpreende com a minha postura, com a postura de quem trabalha comigo, porque nós adotamos uma postura colaborativa, humana, entendendo que há dois lados em toda história. Não me entenda mal, Adriana. Existem situações em que a gente bate o pé, que o nosso cliente ele tem razão e que ele foi lesado. A gente enfrenta situações de que, de fato, o nosso cliente foi pego em um esquema, foi pego em uma fraude, foi vítima. E nós vamos para cima com todo o rigor da lei e da justiça, não é? Alguns clientes me conhecem assim de muitos anos, né? Então, eu ainda sou jovem, né? Esse ano aqui, completando 34 anos. Muito jovem. Eu tenho clientes que me conhecem há mais de 10 anos, então ele viu meu rosto envelhecer um pouquinho, né? Porque eu era cara de... Se você acha que eu tenho um rosto jovem hoje, aos 22, 23 anos... Mais ainda. Bebê, cara de bebê. Depois mostro uma foto para vocês. Mas tem um cliente que lá atrás, nem usava barba, tinha aquele rostinho de menino mesmo, me viu entrar numa audiência em que ele era uma vítima, em que a contraparte ainda já chegou na audiência cheio de si, cheia de arrogância. E aí quando saímos, eu tive meu desempenho na audiência, quando saímos, o cliente olhou para mim assim: Bruno, você virou um leão lá dentro, cara. Eu vi você ficar com 2 metros de altura, eu tenho 1,74 m mais ou menos. Bruno, você tinha 2 metros de altura lá dentro. Não por uma postura arrogante, não por uma postura prepotente, mas por uma postura de firmeza, de entender ali que o meu posicionamento deveria ser de guerra. Na busca pela paz, em alguns momentos a guerra é necessária. Sim, é muito bom. Inclusive tem uma cena de uma série, que eu não sei se você já assistiu, uma série chamada Ozark. Eu não assisti. Tá na minha lista, de verdade, mas não assisti ainda. Não, e que eu achei muito interessante que uma cena lá, não vou contar todo o episódio, mas tem uma cena que um traficante, né, pergunta pro cara que teria feito uma lesão: o que você acha que eu deveria ter feito, ou que meu pai deveria ter feito, com uma pessoa que foi pega roubando, e ela disse que estava roubando porque precisava dar comida para o filho ou comprar um remédio para o filho que estava mal? E ele deu uma resposta inusitada para mim, mas que eu achei incrível e eu achei a maior verdade. Ele falou assim: eu mandaria embora sumariamente, porque esta pode ter sido a primeira vez que ela foi pega, mas com certeza não foi a primeira vez que ela roubou. E essa é uma questão muito verdadeira, porque normalmente a pessoa que foi pega roubando não é a primeira vez. Sempre a pessoa vai dizer que é a primeira vez, mas foi a primeira vez que ela foi pega. Ela faz uma vez, faz outra vez, porque isso faz parte dela. Faz parte dela. Então, eu gostei muito dessa resposta. Sabe que eu penso assim, eu adoto essa postura com o meu time. Eu contrato caráter e eu treino as habilidades. Isso aí. Para mim é inegociável. Né? É isso aí. Princípios, valores. Você concorda com os valores do escritório? Os nossos valores, nossos princípios estão no meu site, zaramelo.com. Dá uma olhada na nossa missão, nossa visão, os nossos valores. Antes de uma contratação, lê os nossos princípios, nossas premissas. Ali tem todo o fundamental que você precisa saber de como a gente vai desempenhar nosso papel aqui. Você concorda? Você abraça? Vamos. Senão, legal.
Muito bom. Você falou de uma série, né, Ozark, ela tá na minha lista porque alguém me indicou, porque eu sou fã de uma série chamada Breaking Bad, já viu? Já assisti, já. É uma das melhores séries já feitas, talvez a melhor. Produção genial, assim. Sem dúvida. E a gente acompanha, para quem não conhece, né, a gente acompanha a jornada de alguém que é um professor de química, de ensino médio, até se tornar um chefão do crime, né? E Ozark, pelo que eu vi, é a mesma coisa. Mais ou menos. E é genialmente escrita a série, muito bem filmada, muito bem dirigida. É uma obra de arte mesmo. E ali você vê muita coisa ali que é até incômoda para algumas pessoas, né? Coisas fortes, porque ele se torna um traficante de drogas, de metanfetamina. E é um protagonista que acaba, de uma boa pessoa, se torna uma pessoa terrível. Né? Mas um dos aspectos interessantes, a gente estava falando sobre a ética, sobre empatia, sobre, né, otimismo, vinculando isso com a advocacia também. E uma coisa que muita gente não observa nessa série é que, se não fosse a intervenção de um advogado ali, que entra na série, que é o Saul Goodman, né? Que até ele tem uma frase lá, ele faz propaganda, faz comercial, Better Call Saul, é melhor você ligar para o Saul. É aquele advogado lá, perseguidor de ambulâncias, né, que os americanos chamam, né? Sei, advogado de porta de cadeia. E ele é um oportunista, e ele vê, quando ele conhece o professor, ali no comecinho da jornada, ele vê uma oportunidade. E ele começa a incentivar aquilo, e ele viabiliza toda uma infraestrutura para aquele professorzinho de ensino médio, que produz, que é um químico, né, que produz metanfetamina, ele viabiliza uma operação para ele vender aquilo para a cidade inteira, uma cidade grande ali nos Estados Unidos. Tudo foi viabilizado por um oportunista, um advogado oportunista, antiético, né, que não faz valer ali a sua missão, o juramento que todo advogado... Em países diferentes você vai ter juramentos diferentes, mas o juramento de defender a justiça, defender a honra, a lei. E tudo foi viabilizado. Pouca gente percebe isso. E na vida real, parece vaidade minha, até narcisismo falar isso, mas é uma verdade. Quando você fala de negócios, todos os negócios da vida, né, tem lei em tudo. Existe lei para determinar o teor de sódio num alimento que você consome. A lei está em tudo. Então, os operadores da justiça, a maioria deles advogados, eles viabilizam muita coisa que as pessoas não observam no dia a dia. Muito bom, muito bom. Bom, te agradeço, Bruno Zaramelo. Isso. Zaramelo Advogados Associados. Muito obrigado. Esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho dessa descompressão corporativa, né? Porque, ou seja, para a gente não ter problema, é melhor usar um advogado. Acho que acaba sendo o lema, né? Tipo assim, para você não ter essa compressão corporativa, é melhor com certeza ter um advogado ao nosso lado. Então, te agradeço muito pelo teu tempo, pelo bate-papo que você teve aqui com a gente. Eu que agradeço, fico honrado pelo convite, agradeço a quem teve a paciência de escutar um pouquinho do que eu tinha para dizer e teve o privilégio de escutar a Adriana também. Então, grande prazer. Muito obrigada. E, pessoal, reitero o meu convite para que vocês estejam junto com a gente no dia 4, 5 e 6 de outubro, a partir das 18 horas, no YouTube e em outras redes sociais, no nossa Semana de Neurociência e Inteligência Emocional. Até lá. Obrigada.